Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo e decodificar a nossa própria trajetória, tanto biológica quanto cultural, como seres humanos modernos. E olha, os dados recentes mostram algo impressionante. As regras do nosso próprio código-fonte estão literalmente sendo reescritas agora mesmo. Para começar logo de cara, vamos dar uma olhada nessa fase incrível do time Waring, que diz que a evolução humana parece estar mudando de marcha. Isso já quebra aquela nossa velha ilusão de que a evolução acabou, sabe? A gente tem essa mania de achar que já chegamos no topo, que a obra está pronta e finalizada. Mas os dados sugerem exatamente o oposto. A evolução não parou de jeito nenhum, ela só engatou uma outra marcha. Então, o roteiro da nossa análise hoje vai passar rapidinho por esses módulos: o fim da marcha, a seleção genética, o superorganismo cultural, a seleção biométrica, as convergências sobre o ritmo evolutivo e, por fim, a fórmula do futuro. Vamos lá. Ponto 1. O fim da marcha. Todo mundo conhece aquela clássica marcha do progresso, né? Aquela imagem famosa da linha reta, desde os primeiros hominídeos até chegar na gente hoje. Só que analisando as coisas de perto, essa é uma métrica super falha. A gente não cruzou nenhuma linha de chegada. Na real, nós estamos bem no meio de uma transição evolutiva gigante e contínua, saindo daquela sobrevivência genética básica e individual para focar em sistemas adaptativos super complexos e cheios de camadas. E isso nos leva à nossa segunda parte, a visão de Harvard sobre a seleção genética. 10.000 anos. Dá para imaginar? Essa é exatamente a janela de tempo que os pesquisadores usaram para rastrear o que eles chamam de seleção direcional contínua diretamente no nosso DNA. Os dados desse arquivo genético de Harvard são super claros. Eles analisaram simplesmente 16.000 pessoas na Eurásia Ocidental. E o que eles descobriram? Que o ambiente funciona como um filtro constante e gradual no nosso DNA, desde a Era do Gelo. Variações que ajudam na resistência a patógenos e até traços como a nossa altura continuam se espalhando ativamente pela população. Ou seja, nosso hardware biológico não parou no tempo, ele ainda está lutando para se adaptar. E o mais incrível, a evolução deu uma bela acelerada desde que a gente inventou a agricultura. Agora, mudando o foco para o ponto 3, a pesquisa da Universidade do Maine sobre o superorganismo cultural. E aqui a gente vê de forma brilhante o contraste central desse debate todo. De um lado, temos a galera de Harvard focada nesse hardware genético, com as suas mudanças biológicas lentas, um indivíduo por vez. Mas do outro lado, a equipe do Marine defende uma tese completamente diferente. A de que a gente agora se adapta muito mais de forma coletiva por meio da nossa cultura. É como se os grupos humanos estivessem operando como verdadeiros superorganismos, resolvendo problemas em rede, tipo uma colmeia futurística. Essa história de sobreposição cultural é fascinante, principalmente porque ela age numa velocidade absurda. Pensa bem, coisas como vacinas, a própria agricultura, ou até intervenções mais rotineiras como usar óculos ou fazer uma cesariana. Essa nossa tecnologia resolve problemas de sobrevivência quase que instantaneamente. Falhas genéticas, que antes eram uma barreira enorme para a gente sobreviver, já não são mais um obstáculo intransponível. No fundo, a evolução está terceirizando aquele trabalho lento da biologia para os nossos sistemas culturais de cooperação. É um salto e tanto. Certo. Chegamos ao ponto 4, Edson X e a seleção biométrica. O pesquisador Edson X entra nesse debate desafiando o nosso entendimento. Ele defende que na biométrica não existe acaso, o que existem são incógnitas. Sabe a teoria do caos lá do Poincaré, que diz que uma tempestade precisa de variáveis exatas para se formar? Então, para o X, as mudanças biológicas também são procedimentos super precisos de combinação. A evolução não é um jogo de dados aleatório. O que a gente chama de acaso são só leis que ainda não conseguimos decifrar totalmente. E aí que entra a grande sacada, a chamada lei do corpo e cérebro. O que essa lei mostra é que não dá, de jeito nenhum, para separar a cultura abstrata que o Mendes estuda da biologia pura do pessoal de Harvard. Elas funcionam juntas, numa interdependência de mão dupla. As nossas emoções e a nossa cultura alteram fisicamente o nosso corpo, do mesmo jeito que a nossa biologia afeta a mente. O mental e o físico estão em constante recalibração. Vamos entender como esse ciclo funciona na prática. Primeiro, o ambiente no espaço-tempo muda. Aí, as informações abstratas e as forças físicas simplesmente se misturam. E por último, a natureza não vai lá e seleciona um genezinho isolado. Ela seleciona a unidade inteira de uma vez, aquele pacote indivisível de ambiente e organismo.
O ambiente não é um cenário estático que a gente só habita. Ele é um participante superativo na nossa evolução. Ponto 5. As convergências sobre o nosso ritmo evolutivo. Olha só que interessante quando a gente compara lado a lado as visões de Harvard, do Maine e da seleção biométrica do X. Apesar de cada um focar em engrenagens diferentes, se é a genética mais lenta, a cultura ágil em grupo ou a biometria atuando em múltiplos ritmos, tem um ponto de convergência absoluto aqui. Todos concordam que a evolução da nossa espécie é contínua e, mais do que isso, está acelerando de forma extraordinária, dependendo dos nossos nichos. A grande síntese desse debate todo é que a evolução definitivamente não é uma relíquia lá do passado. Nós possuímos uma estrutura muito transmorfa. A gente consegue fazer ajustes super rápidos através da dieta, da movimentação e da tecnologia. E é exatamente isso que transforma a nossa evolução no motor híbrido, impulsionado sem parar pela cultura, pela genética e por esse nosso espaço-tempo biométrico. E para fechar, ponto 6. A fórmula do futuro. Para trazer toda essa teoria para a nossa realidade, pensa no famoso paradoxo dos gêmeos. Imagina dois irmãos com exatamente a mesma genética. O gêmeo A vive num ambiente mais tranquilo, se movimenta, cuida do corpo. O biológico dele envelhece num ritmo ideal. Já o gêmeo B é sedentário e vive sob pressão o tempo todo. O que acontece? O estresse, que é algo completamente abstrato e mental, acaba destruindo fisicamente o corpo orgânico dele. Isso comprova, na prática, que o estilo de vida dilata o tempo biológico de formas totalmente diferentes para cada ser humano. E qual é a grande lição que a gente tira de toda essa análise? É perceber que nós não somos simples passageiros genéticos esperando as coisas acontecerem, de jeito nenhum. Cada um de nós é uma fórmula psicobiofísico-química única. A nossa dieta, a nossa rotina de exercícios, o jeito que a gente processa o estresse, tudo isso funciona como comandos que ditam e recalibram o nosso hardware biológico o tempo todo. Nós vivemos em biomas que nós mesmos criamos, e as nossas escolhas diárias são a evolução acontecendo agora. Para encerrar a análise de hoje, deixo uma reflexão provocativa. Já que nós controlamos muito do nosso ambiente, qual é a calibração atual do espaço-tempo da nossa própria fórmula? A maneira como estruturamos a mente e interagimos com o mundo não afeta só o nosso bem-estar imediato, ela está escrevendo ativamente o código vivo do nosso futuro evolutivo. Fica aí essa pergunta para a gente pensar a respeito. Um grande abraço e até a próxima análise.